Olá, professores e professoras de sala de leitura, tudo bem? Meu nome é Fernando e eu sou analista sociocultural. Sou responsável pela sala de leitura aqui da diretoria Centro-Oeste. E aí a gente está fazendo uma proposta, né, de ATPCs formativos para discussão de alguns temas que são necessários e são importantes para o desenvolvimento das nossas salas de leitura. Então, é importante a gente pensar, né, nessa formação em rede, porque faz tempo que a gente não tem uma conversa, né, muitos professores novos nas salas de leitura, e aí a gente estabelece também essa relação, vocês já vão me conhecendo, e quando começar de fato, né, OT, presencial, né, a gente tiver a oportunidade de se reunir novamente, aí a gente conversa um pouquinho sobre as temáticas e também as necessidades que vocês sentem nas escolas de vocês. Então hoje, para a gente começar, né, a gente vai falar um pouquinho das diferenças do que é uma sala de leitura e o que é uma biblioteca escolar. Então, para a gente pensar um pouco nesse espaço que a gente tem na nossa escola, né, e todas as dificuldades e possibilidades dentro desse lugar, desse ambiente, é importante a gente delimitar e entender o espaço onde trabalhamos, né? Então, tem muitas escolas que usam a nomenclatura de biblioteca escolar, né? Que na verdade, a gente está errado por uma questão que a gente vai ver daqui a pouco, mas o certo é sala de leitura, porque é o que está na resolução, é o que a gente tem lei para orientar esse trabalho, né? Então, o que é sala de leitura? A gente precisa entender o que é esse espaço da sala de leitura, né? Qual que é a diferença da sala de leitura e de uma biblioteca escolar? Qual é a diferença do professor da sala de leitura, da professora da sala de leitura e do bibliotecário ou da bibliotecária? E, por fim, a gente entender qual é a atuação do professor, da professora da sala de leitura. Então, para a gente começar a nossa discussão, vamos pensar num marco técnico. Acho que é importante a gente analisar primeiro por documentos oficiais que foram produzidos, né? Então, a gente vai pegar aqui o caderno do INEP, né, que é do censo escolar de 2023, então do último material produzido para orientação sobre os ambientes escolares, né? E aí a gente tem primeiro essa definição do que é a biblioteca escolar. Então, é esse local que dispõe de coleções de livros, materiais videográficos, documentos registrados em qualquer suporte. Então a gente está falando de papel, a gente está falando de filme, CD, DVD, né? Tem coisas que a gente nem usa mais, mas, né, existe, a gente sabe que existe na nossa escola, né? Que são destinados à consulta, à pesquisa, ao estudo e leitura, né? Porque também pode ser deleite, né? Então a gente tem todas essas questões envolvidas. Geralmente, a biblioteca escolar ela é organizada e administrada por um profissional especializado, o bibliotecário, né? Então, aqui já fica claro qual é a diferença do que é uma biblioteca escolar e uma sala de leitura. Vamos para a leitura do que é a sala de leitura, a definição lá no documento do censo escolar. E a sala de leitura ela é um espaço reservado aos alunos para consultas, leituras e estudos. Não deve ser informada se estiver localizada dentro da biblioteca. Então, a biblioteca escolar é um espaço onde você tem um profissional específico, que é o bibliotecário, e a sala de leitura é um espaço que pode ser que ele exista dentro da biblioteca escolar. Então, a gente tem uma diferença aqui, que é a presença do profissional. Então, a presença do profissional bibliotecário faz aquele lugar ser uma biblioteca. Temos bibliotecários efetivos na nossa rede? A gente tem um por diretoria, que no caso, na diretoria Centro-Oeste, sou eu. Né? E eu não posso estar presente nas escolas, né? Nas 71 escolas. Então, esses espaços não são bibliotecas. Esses espaços são sala de leitura. E aí a gente, né, entender o funcionamento disso. Né? Comecei com um marco técnico, mas daí eu acho importante a gente ir para uma fortuna crítica, a gente entender o que os pesquisadores, o que a ciência fala sobre isso. Né? Então, aqui no caso,
Primeiro, eu peguei um documento da IFLA, né, que é uma instituição voltada para a biblioteca, uma instituição internacional que estuda a biblioteca. Então, esse documento, apesar de ser uma instituição internacional, o documento está em português aqui embaixo, tá? Então, vocês podem acessar esse link, que daí esse documento são as diretrizes para a biblioteca escolar. Então, é importante, né, dar uma lida nisso. É um documento importante para esse espaço, né? E aí a definição que a IFLA usa para a biblioteca escolar é que é um espaço de aprendizagem físico e digital na escola, onde a leitura, a pesquisa, a investigação, o pensamento, a imaginação e criatividade são fundamentais para o percurso dos alunos, da formação ao conhecimento e para o seu crescimento pessoal, social e cultural. Então, ou seja, né, é um espaço onde a gente vai ter todo um trabalho, toda uma integração, né, do que é a construção integral desse estudante. Então, tem muita coisa que a gente discute hoje, né, voltado para a construção do sujeito, né, para qual é o valor social da escola, né, qual que é a construção social que a gente faz desse ambiente, do que é a escola, e que aqui na definição de biblioteca escolar está presente, né? Como nós não temos uma biblioteca escolar, a gente tem uma sala de leitura, algumas questões aí voltadas podem ser desenvolvidas pelo professor de sala de leitura, que não necessariamente precisa da presença de um bibliotecário, né? O bibliotecário ele vai fazer uma parte mais técnica desse trabalho, né? A gente vai fazer a catalogação, a gente vai fazer a representação documentária, a gente vai pensar na parte educativa, mas também a gente vai pensar em plano cultural. Mas assim, tem coisas que o professor pode desenvolver e que não acarreta necessariamente a gente entrar numa questão ética do desenvolvimento do trabalho do bibliotecário, né? Então, por exemplo, promoção de leitura é um trabalho que o professor pode fazer, mediação de leitura é um trabalho que o professor pode desenvolver, né? Então, acho que é importante a gente entender que uma parte técnica do trabalho da sala de leitura não pode ser desenvolvido pelo professor, né? Eu não posso chegar na sala e falar assim, ó, faça a catalogação desse material, né? Mas você pode fazer um trabalho para deixar a sua sala minimamente organizada para o seu estudante, né? Então, a gente tem aí toda uma questão que a gente briga, né? Que a gente fala, precisa ficar melhor delimitado qual é o espaço do bibliotecário e qual é o espaço do professor da sala de leitura. Mas, né, a gente sabe que qual é a função de um professor numa escola, né? Então, se a gente está dentro da sala de leitura, o que a gente pode fazer como professor? Mesmo que a gente, né, tem muitos hoje que são categoria O, mas a gente também tem muitos professores que são readaptados. Então, assim, dentro das limitações que existe dentro do rol de atividades dos professores que estão na sala de leitura, quais são as atividades que a gente pode desenvolver ali, né? E eu falei um pouco da definição da biblioteca, mas acho que agora é importante a gente falar um pouco das características da biblioteca escolar, né? Quem vai colocar aqui essas características é a professora Bernadette Campelo. É um texto que tem mais autores, né? Então, vários autores consagrados da ciência da informação discutindo o que é a biblioteca escolar. Então, acho que também é um texto muito importante para a gente dar uma analisada, né? Então, ele chama Parâmetros para Bibliotecas Escolares Brasileiras, Fundamentos de Sua Elaboração. O link está aqui, né? E ele fala, funcionar em sala de uso exclusivo, possuir coleção classificada e catalogada, fornecer serviço de consulta no local e empréstimo domiciliar, oferecer atividade e incentivo de leitura, ter serviço de orientação à pesquisa, contar com funcionário responsável. Assim, tem várias questões aqui que podem ser abordadas pelo professor. Tem várias coisas que são desenvolvidas pelos professores, né, comumente, né? Então, assim, não precisa ser um tabu, né? Não tem bibliotecário, não é uma biblioteca escolar, é uma sala de... Não dá para a gente ficar fazendo essa valorização, sabe? Biblioteca é mais do que uma sala de leitura. Sim, é importante a gente ter bibliotecário, a gente precisa lutar, né, por um reconhecimento da importância desse profissional dentro de uma escola, mas algumas atividades precisam ser desenvolvidas enquanto não existe política pública para o contrato dessas pessoas, né? Então, assim,
Existe uma lei federal, que ela está aí desde 2010, que para toda biblioteca escolar ter um bibliotecário, mas a gente sabe como que é difícil para a gente poder fazer que essas leis entrem em vigor, então tem todo um prazo, toda uma questão que a gente pode trabalhar em outro momento. Mas acho que nesse momento que a gente está discutindo aqui essas principais diferenças, a gente fica, né, no que dá para ser feito no trabalho que vocês desenvolvem no dia a dia e na sala de leitura de vocês. Né? Então, para a gente entender o que é sala de leitura, né, se a gente for pegar a fortuna crítica de sala de leitura, tem 1000 definições. Né? Se a gente pega lá no marco teórico, no marco técnico que eu trouxe, do censo escolar, né, um material produzido pela federação, um espaço dentro da biblioteca. Né? E aí eu trago a resolução que institui a sala de leitura, que é a resolução 15 de 2019 da Secretaria de Educação, que ela define a sala de leitura como um espaço pedagógico de trabalho interdisciplinar apoiada no currículo e apresenta como espaço dinâmico e inovador de convivência. Né? Então, se a gente pegar a definição anterior de biblioteca, é muito parecida. Né? Então, quase que a própria Secretaria de Educação define sala de leitura como uma biblioteca. Né? O que falta aí a questão para ser uma biblioteca é a contratação do bibliotecário. Né? E aí as atividades que vão ser desenvolvidas, que está colocado lá na resolução, são: a sala de leitura tem como objetivo a promoção da leitura, escrita e pesquisa, e incentivo ao protagonismo, a inclusão, a criatividade de alunos e alunas de todas as faixas etárias. Então, é um espaço de convivência, é um espaço de estudo, é um espaço, né, de aprendizado, e é um espaço de encontro. Né? Então, o que a gente está discutindo desde lá do começo: um espaço social, cultural, né, de educação, de cultura. Né? Então, assim, é um espaço que prevê que a gente trabalhe de uma maneira integrada, né, todos os componentes curriculares e também, de alguma maneira, que a gente faça a integração social desses estudantes. Né? Então, ali, né, vou voltar aqui um slide. Esse slide está falando de trabalho baseado no currículo. E aí eu trago um trecho do currículo que eu acho importante, né, a gente que trabalha num espaço que é uma sala, mas não é uma sala de aula, né, todo o espaço escolar é espaço de aprendizagem, aberto à ampliação dos conhecimentos dos estudantes. Nesse sentido, o pátio, a biblioteca, a sala de leitura, os espaços destinados à horta, a quadra poliesportiva, a própria sala de aula, entre outros, são de fato espaços propícios à aprendizagem. Né? E aí, a resolução da sala de leitura, ela é de 2009 e o currículo paulista ele é de 2019. Eu estou pegando aqui o dos anos finais, né? Então, o currículo coloca que todo o espaço da escola é espaço de aprendizagem. Então, a sala de leitura também é um espaço de aprendizagem, né? E é interessante a gente observar que ele coloca a biblioteca, né? Então, assim, qual escola hoje tem bibliotecário? Nenhuma escola tem bibliotecário, né? Então, nenhuma escola tem um funcionário que responde como bibliotecário. Ele pode ter a formação em biblioteconomia. A gente teve um caso numa escola que tinha uma professora que ela tinha também a formação em biblioteconomia, mas ali ela era professora, ela não era bibliotecária. Né? Ela não, o concurso, né, a responsabilidade dela com o Estado era como professora. Então, não tem como a gente permitir que ali fosse uma biblioteca. Né, porque ela não estava respondendo daquela maneira, ela não estava respondendo, né, pelo CRB dela, né, o conselho de classe dela, ela estava respondendo como uma professora. Né, então, o cargo dela era diferente. Né, então, a gente não vai ter a biblioteca, a gente vai ter a sala de leitura. Então, a gente está discutindo tudo isso por quê? Porque hoje a gente tem o LEIA, né, o SP, a gente tem o plano de ação que foi solicitado lá no primeiro semestre para vocês. Então a gente está discutindo isso porque a gente percebe que tem muito plano de ação que chegou para a gente e que ele está muito limitado na concepção de sala de leitura e o professor não desenvolve um pensamento mais crítico em relação ao que pode ser feito naquele espaço. Né? Então, assim, não é porque é uma sala de leitura que eu não vou desenvolver o pensamento crítico dos meus estudantes. Eu não vou desenvolver atividades ali que sejam
pautadas no currículo, que sejam pautadas nas discussões que são feitas dentro de sala de aula, né? Precisa ter uma integração desse professor para uma construção coletiva de conhecimento junto com os outros professores e junto com os estudantes, né? E aí eu vou trazer aqui, deu uma desconfigurada, mas eu acredito que dê para enxergar, na Resolução 76 de 2017, o artigo 3º, eu vou trazer só esses 4 itens aqui, mas ele tem vários itens, né? E aí, o item 3 é elaborar o projeto de trabalho. A gente pediu para vocês um plano de ação, né? Assim, plano de ação é diferente de um projeto de trabalho, mas esse plano de ação de vocês está pautado no que vocês enxergam e no que vocês pensaram para o plano de trabalho de vocês, né? Então, assim, trabalhar isso coletivamente, assim, junto com a gestão da escola, né? Conversar com o CGP, conversar com o CGPG, CGPA, quem é da PEI, para fazer uma integração do que é o trabalho que vocês desenvolvem na sala de leitura, junto com os outros professores e as outras áreas, né? Planejar e desenvolver com os alunos atividades vinculadas à proposta pedagógica da escola e à programação curricular. Orientar os alunos nos procedimentos de estudos, consultas e pesquisas. Selecionar e organizar o material documental existente. Né? Então, assim, tem várias coisas, é importante rever, né, principalmente os novos, né, que a gente sabe, tem muita gente que está perdida ainda na sala de leitura, mas até onde eu vou, o que eu posso fazer? É importante pegar a resolução para tirar essas dúvidas, entender qual é o limite da atuação de vocês, né? Então, eu vou fazer a organização do espaço? Sim, vai fazer a organização do espaço. Não tem como, não tem outra pessoa para fazer essa organização do espaço. Mas na minha readaptação eu não posso pegar peso. Tá, quais são as possibilidades então? Né? Tem alguém para ajudar nessa organização? Né? Como que a gente pode fazer isso, sabe? Até com os próprios estudantes a gente pode pensar numa maneira, né, de orientar como que a gente vai tirar o material das estantes, como a gente vai recolocar o material na estante. Não vai recolocar material na estante porque quem faz isso, né, sou eu, porque eu sei onde vai cada um. Então, assim, especificar bem com todo mundo que utiliza, criar as normas que são necessárias, né? Então, é importante que vocês desenvolvam essa articulação. Só quem conhece o público de vocês, o espaço de vocês, são vocês. Não dá para eu chegar e falar assim, ó, vai funcionar assim. Né? Não dá para a gestão que, às vezes, nunca entrou naquela sala, falar, vai funcionar desse jeito. Não, vamos lá, aluno entra na hora do almoço, faz uma bagunça. Então tá, vamos definir como que vai ser o uso no horário do almoço. Né? Não vai fechar a sala de leitura, pelo amor de Deus. Não é para ficar fechada. Né? Quantas escolas a gente já encontrou que a pessoa, na hora do intervalo, fecha a porta, na hora do almoço, fecha a porta? Não pode. É espaço de uso, espaço de convivência. Né? Então, é necessário que esteja aberto e que a gente pense na melhor maneira de fazer esse trabalho. Organização, né, promoção de projeto e uma série de outras coisas que desenvolvam o trabalho curricular dentro da sala de leitura, dentro da escola. Tá? E aí, por fim, a gente pensar nesses objetivos para a sala de leitura. Esses objetivos que eu estou trazendo aqui, eles são os objetivos que estão lá no documento da IFLA, são os objetivos que estão lá nas diretrizes para a biblioteca escolar. E aí são objetivos para a sala de leitura, né? Coloco como objetivos para a sala de leitura, porque ele não esbarra, né? Esses objetivos aqui não esbarra no trabalho, né, específico do bibliotecário. Né? São questões que podem ser apoiadas pelo professor da sala de leitura. Né? Então, não são, apesar de estar numa diretriz para a biblioteca escolar, são coisas que podem ser feitas por não bibliotecários. Né? Então, apoiar objetivos educativos, né? Então, apoiar e promover os objetivos educativos delineados de acordo com as finalidades e currículo da escola, desenvolver e manter nas crianças o hábito e o prazer da leitura. A gente tem proporcionar oportunidades de produção e utilização de informação, né? Apoiar os estudantes nas aprendizagens e práticas de capacidade de avaliação e utilização da informação. Esse período que a gente, né, viveu aí de pandemia, por exemplo, que a gente estava bombardeado de fake news, né, de desinformação, aqui, né, a gente pode ensinar, hoje em dia a gente quase não lê jornal mais, mas assim, dá para fazer um projeto de leitura de jornal, leitura de
né, informação na internet, dá para fazer muita coisa na sala de leitura, né? Não necessariamente um trabalho que está lá no currículo, né, mas que em algum momento cruza com a questão curricular, né? A gente pode promover leitura de diversas maneiras, né? Então, assim, a gente pode usar o espaço da sala de leitura para apresentar obras de arte, para apresentar música, para apresentar peças de teatro, para apresentar filme, né? Ele pode ser um espaço multimídia, né? Aqui, providenciar acesso aos recursos locais, regionais, nacionais e globais e a oportunidades que expõem os estudantes a ideias, experiências e opiniões diversificadas, né? Estava falando de apresentar música, apresentar filme, e a gente está aí com todas essas plataformas. Então também é uma maneira da gente, a gente pode utilizar a sala de leitura para auxiliar no uso das plataformas, né? A gente ouve, a gente vê, né? Esse período, né? Alguns eu fiquei mais distante, mas outros eu estava próximo. E a gente sabe, tem gente que está utilizando plataforma na sala de leitura. Ah, mas pode? Não, a questão não é que pode, a questão é que como que eu organizo isso com a escola? Tem que ter um planejamento, né? Hoje vocês têm a senha acesso ao Leia. É uma maneira da gente trabalhar o Leia, mas tem professores que trabalham outras coisas, né? Mas é importante que a gente tenha esse planejamento junto com a nossa gestão, junto com os professores da escola. E aí, organizar atividades que favoreçam a tomada de consciência cultural e social, defender a ideia de liberdade intelectual, acesso à informação, né, construção de cidadania e participação democrática, trabalhar com os estudantes, professores, administradores e pais de modo a alcançar as finalidades da escola e, por fim, promover a leitura e os recursos e serviços da biblioteca junto à comunidade escolar e do meio, né? Então aqui só vamos tirar a biblioteca e colocar a sala de leitura. Então, é isso, né? O principal talvez seja esse, né? A gente promover a leitura e os recursos. E aí, é toda uma questão de tudo isso que, né, todos esses objetivos trazidos, se eu trocasse ali uma palavra ou outra, são os objetivos da escola, né? Então, assim, sala de leitura é um espaço da escola. Tudo que uma escola tem que fazer, uma sala de leitura tem que fazer. Né? Ela não é um espaço separado da escola com uma ação exclusiva dela. Não. Né? Uma ação. Todas essas coisas que a gente pensa para uma escola desenvolver junto com seus estudantes também são as práticas que a gente vai desenvolver na sala de leitura. Né? Então, é importante que em algum momento a gente tenha um planejamento de vocês, pense no planejamento de vocês, pense nesse plano de ação de vocês que foi solicitado, para que vocês desenvolvam práticas que desenvolvam todas essas ações que estão colocadas aqui. Né? Eu trago esse slide aqui, esse card, porque isso aqui está lá no site do Cremário Covas, e isso é um disclaimer para que vocês acessem o ambiente virtual de aprendizagem. Então, o AVA da EFAP tem material, tanto manual quanto texto e vídeo, para desenvolvimento das práticas da sala de leitura. Né? Todo mundo tem acesso a isso. Daí lá explica direitinho como que acessa, entra lá no site, lá explica direitinho como acessa. Né? Organização do acervo, tem manual. Né? Tem manual até de espaço, como que a gente organiza o espaço. Né? Se às vezes a gente está com muita dúvida, posso colocar estante aqui, posso colocar estante lá? Lá tem manual explicando isso. Então, tem vários textos também de ajuda, de trabalho, desenvolvimento de práticas de leitura e vídeos, né, vídeos que explicam algumas questões voltadas para o trabalho específico da sala de leitura. E aí eu retorno para o plano de ação, para a gente poder finalizar essa conversa. No comunicado 202 de 2024, o assunto material a ter sala de leitura e plano de ação, a gente encaminhou, tem vários materiais e a gente pediu um plano de ação. Então, eu falo para vocês, revejam o plano que vocês enviaram. Né? Estude os materiais que estão disponíveis no AVFAP, estude esses materiais que estão disponibilizados aqui nesses slides, a gente vai mandar... como a gente está mandando o vídeo pelo YouTube, acessa aqui a descrição do vídeo, que tem os links todos. Então, entre nesses links que estão aqui,
E aí tem link do slide, tem link dos materiais, né? Avalie as ações propostas, né? Porque depois de você dar uma lida em alguma coisa, você pode pensar, poxa, isso não faz sentido, né? Pô, eu estava com medo de colocar alguma coisa assim e está errada. Então, tudo bem, né? Reavalie isso, avalie se está fazendo sentido, né? Pensa no planejamento pedagógico da escola. Aquilo está fazendo sentido, pô, a gente está focando muito nas aprendizagens através das plataformas. Poxa, como que eu posso auxiliar? Posso fazer isso na minha sala? Pô, pode, né? Pensa como que você faz esse trabalho em parceria com os outros professores, né? E como que a sala de leitura pode ser esse espaço. E aí, se está faltando alguma coisa ali, pode inserir novas práticas, né? Novas ações, né? Pensar como que vocês desenvolvem a competência do Leia SP, por exemplo, né? Porque a competência leitora a gente pode desenvolver pelo Leia SP, né? Vocês têm acesso, vocês vão ser quase que as pessoas que vão estar capitaneando isso na escola, né? Porque em vários momentos o aluno pode entrar ali e fazer essa leitura, né? Então acho que é muito importante que vocês organizem isso junto com a gestão e organizem isso junto com os professores de língua portuguesa, né? Que estão à frente do LEI-SP. Então, vocês vão poder desenvolver o LEI-SP não necessariamente só pela questão pedagógica, vocês podem desenvolver também uma leitura de deleite, por exemplo, com esses estudantes, né, deles pegarem um livro porque, quero ler tal coisa porque eu gosto disso e vou ler. Tá bom, tranquilo. Né? Tenham também essa contra-argumentação junto com os professores. Né? São 3 livros que podem ser emprestados de uma vez. Às vezes o professor está fazendo um trabalho pedagógico na sala de aula e você está fazendo um acompanhamento de uma outra forma com seus estudantes. Né? Então promova essa leitura. Né? Por exemplo, me falaram de um trabalho super legal que está acontecendo numa escola nossa, que o professor faz um manual com vários livros, assim, então ele pega a capa do livro, pega uma sinopse do livro e coloca, e eles ofertam essa pasta para os alunos e eles fazem as escolhas deles. Né? Então é importante que a gente pense em outras maneiras de desenvolver essa prática leitora com o nosso estudante. Né? Então, para a gente só organizar esse momento, um momento rápido mesmo, né, uma conversa rápida, para que vocês revejam o plano de ação, olhem para ele, né, pensem nas questões que estão sendo solicitadas aqui, né, veja se faz sentido, se vocês vão manter aquele plano de ação, se vocês querem inserir novas ações, se vocês querem colocar outras ações, se vocês querem refazer do começo, falar, não faz nenhum sentido, vou fazer um novo. Pode refazer, né? Nesse momento não tem necessidade da gente fazer uma troca, né? Reenviar para a gente. Mas faça uma apresentação desse plano de ação para a gestão, né? Conversa com o CGP de vocês, CGPG, veja com eles, né, como que vocês podem organizar isso junto com os professores. E eu acho que o principal é como que vocês vão organizar esse trabalho do Leia junto com as práticas que vocês têm na sala de leitura. Né? E aí, em breve, prometo que muito em breve a gente se reúne para uma OT presencial, né? Porque a última que a gente fez ela foi online, mas a gente pensar numa presencial para a gente poder organizar esse trabalho e a gente poder pensar em práticas, em uma discussão e apresentação de boas práticas entre vocês e a gente construir junto. Tá certo? Agradeço muito o trabalho que vocês têm desenvolvido, agradeço pela atenção e a gente se vê em breve. Até mais.